A cadeira estava virada para a janela, não muito, apenas o suficiente para que o encosto ficasse de costas para a porta, quando antes estava paralelo à parede. Uma diferença de talvez 30 graus. Nada que justificasse que eu parasse no meio do quarto às 2h20 da manhã e ficasse olhando para ela por mais tempo do que o necessário. Mas parei. E fiquei. O quarto estava vazio há 4 horas. O senhor Adelmo Ferreira, 73 anos, havia morrido às 22h12 de uma falência cardíaca que as enfermeiras já esperavam há dias. A família tinha saído antes das 11. A equipe tinha feito tudo o que precisava ser feito. O quarto tinha sido parcialmente reorganizado, lençóis trocados, equipamentos desligados, superfícies limpas com o desinfetante de cheiro forte que impregna tudo neste lugar. Eu mesmo tinha passado pelo corredor quando a equipe ainda estava terminando. E agora, às 2h20, fazendo minha ronda habitual pelo quarto 417, eu estava olhando para uma cadeira que não estava onde devia estar. Assumi que alguém tinha esbarrado nela. Coloquei-a de volta no lugar. Anotei no meu caderno, não o ângulo da cadeira, isso seria absurdo. Anotei apenas o horário da vistoria, o número do quarto, a condição geral. Quarto em ordem, sem ocorrências. Fui embora sem olhar para trás. Só que continuei pensando nisso durante o resto do turno. Meu nome é Igor. Tenho 38 anos e trabalho no turno noturno do Hospital Santa Lúcia há 6 anos. Comecei aqui quando o lugar ainda era chamado de Clínica Santa Lúcia, antes da reforma que adicionou o novo ala norte e transformou o prédio num hospital de médio porte. A parte antiga continua lá. Os corredores de teto baixo, os ladrilhos de cor creme amarelada que devem ter sido instalados nos anos 80. As janelas estreitas com vidros ligeiramente tortos que distorcem o que está do lado de fora quando você olha através deles de certo ângulo. Meu trabalho é simples na teoria. Das 22 às 6 da manhã, faço rondas periódicas pelos 3 andares do ala antiga. Verifico quartos vazios. Confiro se as portas estão como deveriam. Observo equipamentos. Anoto qualquer irregularidade. Em 6 anos, a coisa mais irregular que documentei foi um cano pingando no banheiro do corredor B. E uma vez, uma janela aberta que estava deixando entrar chuva às 3 da manhã. O hospital é silencioso durante a madrugada, de um jeito que é difícil de descrever para quem nunca trabalhou num lugar assim. Não é o silêncio de uma casa vazia ou de uma rua sem movimento. É um silêncio que coexiste com sons constantes e baixos, o zumbido das máquinas, o farfalhar distante de alguém virando na cama, o eco dos passos de outra funcionária em algum corredor acima. É um silêncio de fundo, se é que isso faz sentido. O ambiente nunca está completamente quieto, mas a quietude está sempre presente por baixo de tudo. Eu gosto disso, sempre gostei. Há algo no turno noturno que combina comigo. A ausência de pressa, o ritmo lento das horas, a sensação de estar acordado quando o mundo dorme. E havia algo específico no ala antiga que eu gostava mais do que em qualquer outro lugar do hospital. O quarto 417. Antes de tudo o que aconteceu, antes de qualquer coisa que vou descrever aqui, eu gostava do 417. Era o quarto mais silencioso do andar. Ficava no extremo do corredor, longe do posto de enfermagem, longe dos elevadores. As janelas davam para o pátio interno, onde ficavam os transformadores elétricos e onde não passava ninguém à noite. Quando eu entrava no 417 durante minhas rondas, quando o quarto estava vazio, havia uma qualidade no silêncio que era diferente do silêncio dos outros quartos. Mais denso, talvez, mais completo. Eu costumava ficar alguns minutos ali, às vezes, simplesmente descansando, apoiando as costas na parede perto da janela, deixando os olhos fecharem por um instante. Isso mudou depois da cadeira.
O segundo episódio aconteceu 3 semanas depois, quando o quarto voltou a ficar vazio após a saída da senhora Teresa Nunes, 81 anos, que havia morrido de complicações pulmonares durante a tarde. Desta vez, eu estava prestando atenção, conscientemente ou não. Eram quase 3 da manhã. Entrei no quarto 417 fazendo a ronda do segundo ciclo. Luzes apagadas. Eu não costumava ligar a luz principal nos quartos vazios. Preferia a lanterna. O feixe de luz varreu o ambiente de forma metódica, como sempre. Porta, parede direita, janela, parede esquerda, área do banheiro de volta à porta. Tudo parecia normal. Mas quando estava saindo, a lanterna pegou o espelho do banheiro de um ângulo de raspão. E eu parei. O reflexo não estava certo. Não consigo dizer exatamente o que estava errado com ele, e isso é o que me incomoda até hoje quando penso nisso. Não havia ninguém no reflexo que não devesse estar. Não havia nada aparecendo onde não devia aparecer. Era apenas que o ângulo do reflexo parecia ligeiramente diferente do esperado, como se o espelho estivesse inclinado alguns graus para a esquerda. Mas quando me aproximei e olhei diretamente para ele, o reflexo era perfeito. Mostrava exatamente o que deveria mostrar. Minha imagem, a porta atrás de mim, o corredor além. Encostei a mão no espelho. Estava fixo na parede, como sempre esteve. Firme. Saí do quarto e fui até o banheiro do corredor, onde havia um espelho semelhante. Iluminei-o com a lanterna. Reflexo normal, sem estranheza nenhuma. Voltei ao 417 e olhei de novo. Dessa vez não havia nada de errado. Anotei no caderno. Ronda 417, 0254. Sem ocorrências. Mas agora havia outra anotação abaixo, que eu fiz em casa antes de dormir. Num caderninho pessoal que comecei a manter sem ter planejado fazer isso. Espelho do banheiro. Ângulo errado por 1 segundo. Depois normal. Cansaço, lanterna, confirmar próxima vez. A questão é que não tinha como confirmar, porque o quarto ficou ocupado pelas semanas seguintes. Um senhor de 68 anos com problemas renais. Depois, uma mulher mais jovem em recuperação de uma cirurgia. Ambos saíram vivos. Ambos foram embora de manhã, com família, com roupas dobradas em sacolas, com os papéis de alta na mão. Nessas semanas, quando entrava no 417 durante as rondas e havia um paciente dormindo lá, eu não sentia nada fora do comum. O quarto era apenas um quarto. O silêncio era apenas silêncio. Eu verificava os equipamentos, anotava o horário, saía. Foi só quando o quarto ficou vazio de novo, depois de uma morte, que a sensação voltou. O terceiro paciente que morreu no 417 durante o período em que estou descrevendo foi o Sr. Raul Machado, 65 anos, câncer de fígado em estágio avançado. As enfermeiras do turno da tarde me contaram que a família estava presente, que foi relativamente rápido no final, que ele estava inconsciente há 2 dias. Ele morreu às 18h40 antes do meu turno começar. Quando cheguei às 22h, o quarto já estava limpo e vazio. Fiz a primeira ronda às 23h, sem prestar atenção especial ao 417. Apenas entrei, varri o ambiente com a lanterna, saí. Nada. Mas às 2 da manhã, na segunda ronda, alguma coisa me fez parar na porta antes de entrar. Não sei o que foi. Não houve som, não houve movimento. Foi apenas uma hesitação que veio de algum lugar que não consigo nomear. Como quando você está prestes a pegar um copo e sua mão para no meio do caminho sem que você tenha decidido parar. Fiquei na soleira por alguns segundos. Olhei para dentro do quarto escuro. Depois entrei. A temperatura estava diferente. Não drasticamente. Não o tipo de coisa que faria você procurar um termômetro. Era apenas que o ar dentro do quarto parecia ter uma qualidade diferente do ar do corredor. Mais parado. Não mais frio exatamente, mas com uma densidade diferente. Como quando você entra num quarto que ficou fechado por muito tempo. Verifiquei o ar-condicionado. Estava no modo padrão, como todos os outros quartos.
temperatura configurada para 22 graus. Continuei a ronda. Parede direita, janela, parede esquerda. A lanterna passou pelo espelho do banheiro. Desta vez, eu deliberadamente mantive o feixe nele por alguns segundos. O reflexo estava correto. Minha imagem. O quarto atrás de mim. A cama vazia, com o colchão plástico exposto. Então olhei para a cama. E fiquei olhando para ela por tempo demais. Não havia nada na cama. O colchão estava ali, liso, sem lençóis. A proteção plástica amarelada refletia a luz da lanterna de forma uniforme. Mas havia algo na maneira como eu estava olhando para ela que não era normal. Como se eu esperasse ver algo que não estava lá. Como se o espaço acima do colchão tivesse uma qualidade diferente do espaço no resto do quarto. Tirei os olhos da cama. Completei a ronda. Saí. No corredor, a temperatura estava normal. O ar estava normal. As luzes fluorescentes zumbiam normalmente, com aquele zumbido baixo de 60 Hz que você aprende a não ouvir depois de alguns meses. Mas fiquei parado no corredor por quase 1 minuto antes de continuar caminhando. Comecei a pesquisar sobre o quarto. Não de forma sistemática, não de forma que alguém notasse. Apenas conversas casuais durante as trocas de turno. Perguntas que pareciam naturais, no contexto de trabalhar num lugar com história. Descobri que o Santa Lúcia tinha sido originalmente construído em 1961. O ala, onde fica o 417, era parte da estrutura original. Nos anos 70, havia sido um quarto de isolamento. Não para doenças infecciosas, mas para pacientes em estado terminal que precisavam de mais silêncio e menos movimento ao redor. Era chamado informalmente de quarto de descanso. Depois as práticas mudaram, o quarto foi integrado à rotina normal e esse histórico foi esquecido por todos, menos pelos funcionários mais antigos. A dona Carminha, que trabalhava na recepção há 23 anos e sabia de tudo o que havia acontecido dentro daqueles muros, me contou isso com o tom casual de quem está descrevendo algo sem nenhuma importância. Aquele quarto sempre foi para quem estava partindo, sabe? Não por protocolo, é que as coisas se encaminham assim. O hospital tem seus hábitos. Perguntei a ela se havia algo de especial no quarto. Se alguém já tinha comentado alguma coisa. Ela me olhou por um segundo, de um jeito que não consegui interpretar. Todo mundo tem estranheza em quarto de hospital de vez em quando. Aqui é um lugar onde as pessoas morrem, Igor. O estranhamento faz parte. E mudou de assunto. O quarto ficou vazio por 6 semanas. Nenhuma morte, nenhuma admissão. Às vezes passava semanas sem ser utilizado. Não havia um sistema para isso, apenas o fluxo natural de vagas e pacientes. Durante esse período, continuei fazendo minhas rondas. Entrei no 417 2 vezes por noite, todas as noites, como entrava em todos os outros quartos. E não havia nada. O quarto era um quarto, o espelho era um espelho, a cama estava vazia e o ar estava normal. Comecei a pensar que tinha sido exatamente o que parecia. Cansaço, sugestão, o tipo de coisa que acontece quando você trabalha de madrugada em lugares silenciosos e começa a perceber padrões onde não há padrões. O caderninho pessoal ficou sem novas anotações por mais de 1 mês. Então a senhora Irene Castilho foi admitida no quarto 417, 77 anos, falência de múltiplos órgãos. As enfermeiras falavam baixo quando mencionavam ela, o tipo de tom que significa que a expectativa de vida é questão de dias. Ela ficou no 417 por 11 dias. Não tive contato com ela. Quando havia pacientes nos quartos, minha ronda era mais rápida, menos intrusiva. Apenas verificação dos equipamentos visíveis, sem entrar completamente no espaço da pessoa. No 11º dia, às 4h32, Irene Castilho morreu. Eu estava no corredor B quando uma enfermeira passou correndo, não correndo de emergência, mas aquele passo rápido e controlado que significa que algo aconteceu e precisa ser atendido sem criar pânico. Perguntei baixinho quando ela voltou.
Ela confirmou com um aceno de cabeça. A senhora do 417. A família veio. As providências foram tomadas. Às 6 da manhã, quando meu turno terminou, o quarto ainda estava sendo processado pela equipe. Voltei às 22 horas seguintes. O quarto estava vazio. Fiz a primeira ronda às 11 da noite, sem ir ao 417. Fiz a segunda às 1 da manhã. Cheguei na porta e parei. A hesitação era a mesma de antes. Aquela pausa involuntária antes de entrar. Entrei. A primeira coisa que notei foi o cheiro. O desinfetante estava mais forte do que nos outros quartos, o que fazia sentido. Acabava de ter uma morte lá. Mas havia outra coisa no ar, uma camada mais funda abaixo do cheiro químico. Não era um cheiro ruim, era difícil de classificar. Talvez a melhor descrição seja o cheiro de um espaço que foi perturbado. Como quando você abre uma gaveta que ficou fechada por muito tempo, mas ao contrário, como se o espaço em si tivesse sido movimentado de alguma forma. Iluminei o quarto com a lanterna. Tudo em ordem. A cadeira estava paralela à parede, exatamente onde eu a coloquei na última vez que a corrigi. A cama estava vazia com o colchão exposto. O monitor estava desligado, o cabo enrolado e apoiado na lateral. Fui até o banheiro. Segurei a lanterna e iluminei o espelho. Desta vez, não havia nada de errado com o ângulo. O reflexo era perfeito. Mas quando comecei a afastar a lanterna por uma fração de segundo, menos de um segundo, talvez meio segundo, o reflexo não acompanhou o movimento da luz da forma esperada. Como se houvesse um pequeno atraso entre o movimento real e o movimento refletido. E então normalizou. Fiquei imóvel. Esperei. Movi a lanterna de novo, mais lentamente. O reflexo acompanhou perfeitamente. Repeti o movimento mais rápido, perfeito. Não aconteceu de novo, mas eu havia visto. Passei as semanas seguintes tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Pesquisei sobre atrasos em reflexos de espelhos. Não é possível fisicamente. Luz se move à velocidade da luz. Não há mecanismo por meio do qual um espelho comum pudesse produzir um atraso perceptível a olho nu. Descartei essa hipótese. Assumi que havia sido uma ilusão produzida pelo movimento da minha própria mão segurando a lanterna. Quando a luz muda de ângulo rapidamente, o olho humano pode interpretar a diferença de iluminação como movimento. Era uma explicação razoável. Era a explicação que eu queria aceitar. Mas havia um problema. Eu havia visto aquilo com clareza suficiente para que meu corpo tivesse reagido antes do meu cérebro. O tipo de clareza que faz você parar de respirar por um segundo. E esse tipo de reação física não costuma ser produzido por ilusões ópticas menores. Continuei as rondas. Continuei anotando no caderninho. O quarto ficou vazio por 3 semanas. Depois foi ocupado por um paciente em recuperação, não terminal, não em risco. Ele ficou 6 dias e recebeu alta. Entrei no quarto durante esse período sem sentir nada fora do comum. Depois de ele sair, o quarto ficou vazio mais uma vez. Entrei na noite seguinte à alta dele sem nenhuma expectativa particular. Tudo normal. Entrei na segunda noite. Tudo normal. E foi durante a ronda da terceira noite, às 2h45 da manhã, que ouvi o som. Era baixo, muito baixo. Não era um som que você poderia chamar de alto o suficiente para ser perturbador em circunstâncias normais. Era algo entre um estalo e um sussurro. Não um sussurro de voz humana, mas o tipo de som que um papel faz quando você o amassa muito devagar, ou que uma junta de madeira produz quando se contrai com a variação de temperatura. Mas o hospital era de concreto e azulejo, e o som veio do centro do quarto, não da parede, não do teto, do centro do espaço, onde não havia nada, apenas o ar, a cama, o colchão plástico, e a escuridão que a lanterna não estava iluminando naquele momento porque eu havia virado para verificar a janela. Voltei a lanterna para o centro do quarto. Nada.
Fiquei parado por 2 ou 3 minutos, completamente imóvel, ouvindo. O zumbido das luzes do corredor entrando pela porta semiaberta. O som distante do elevador. Nada mais. O som não se repetiu. Mas eu havia prestado atenção em algo que não havia notado antes. O quarto havia ficado ocupado por um paciente que saiu vivo. E nas 2 rondas antes dessa noite, enquanto o quarto estava vazio depois da alta dele, eu não havia sentido nada. Nenhuma estranheza, nenhuma hesitação na porta. A diferença era simples. Desta vez, o quarto estava vazio, depois de uma morte. Naquelas primeiras 2 noites após a morte da senhora Irene, eu havia experienciado o espelho. O som havia ocorrido na 3ª noite, e as instâncias anteriores, a cadeira, a primeira estranheza do espelho, também haviam ocorrido depois de mortes. Escrevi isso no caderninho, sublinhei, e fiquei olhando para o que havia escrito por um longo tempo. A partir daquele ponto, comecei a documentar com mais rigor. Toda vez que havia uma morte no 417, que eu soubesse através das conversas normais de trabalho, não há nada de macabro em saber disso quando você trabalha num hospital, eu prestava atenção especial nas rondas seguintes. Criava anotações com mais detalhe. Horário exato, condição do quarto quando entrei, qualquer diferença observada, temperatura subjetiva do ar, condição do espelho, posição dos objetos. Havia 2 itens móveis no quarto quando estava vazio. A cadeira e um suporte metálico para soro que ficava dobrado no canto. Comecei a marcar suas posições com precisão antes de cada ronda. Ângulo da cadeira em relação à parede. Distância do suporte até o rodapé mais próximo. No período de 4 meses seguintes, houve 3 mortes no 417. Nas primeiras 48 horas após cada uma delas, sem exceção, pelo menos um dos objetos havia se movido. A cadeira girava entre 15 e 40 graus. O suporte se deslocava entre 2 e 5 centímetros da posição original. Os movimentos eram pequenos, consistentes e impossíveis de atribuir a correntes de ar, vibrações do edifício ou qualquer outra explicação que eu conseguisse formular, porque eu havia testado essas explicações. Durante as semanas em que o quarto ficava vazio, sem ter havido morte recente, eu deixava os objetos em posições deliberadamente assimétricas, a cadeira levemente virada, o suporte um pouco afastado, e observava se eles se moviam. Em 6 semanas de testes, os objetos não se moveram uma única vez, mas nas 48 horas após cada morte, movimento, pequeno, sutil, mas presente e consistente. Estava me tornando obcecado com isso, e eu sabia disso, e não sabia o que fazer com esse conhecimento. A coisa mais perturbadora não foi nenhum dos movimentos. Foi o que aconteceu numa noite de março, 2 horas depois da morte do Sr. Arnaldo Vasconcelos, 71 anos, que havia sido admitido no 417 em estado grave há 4 dias. Eram 3h40 da manhã. A equipe tinha ido embora há mais de 1 hora. O quarto estava escuro e silencioso. Entrei na soleira e parei, como tinha me acostumado a fazer. Esperei. A hesitação usual estava lá, e eu havia aprendido a deixá-la existir por um momento antes de entrar. Então entrei e fiz a ronda completa. A cadeira estava no lugar. O suporte estava no lugar. O espelho estava normal. O ar estava. E aqui meu caderninho tem uma anotação que reli muitas vezes. Denso, mas sem origem definida. Fui me virando para sair e vi o monitor. Estava desligado. Isso era esperado. O monitor estava desligado havia 4 horas. Mas a tela escura refletia a luz da minha lanterna de uma maneira que revelou algo que eu não havia notado. Havia uma impressão digital na parte inferior da tela. Uma impressão digital grande, de 1 polegar, talvez, no centro da borda inferior do monitor. E isso em si não seria nada. Impressões digitais em equipamentos de hospital são absolutamente normais. Enfermeiras, médicos,
técnicos tocam nesses monitores o tempo todo. O que me fez parar foi o ângulo e a localização da impressão. Estava no lado de dentro da borda, de um jeito que sugeriu que alguém havia tocado no monitor a partir do ponto de vista da cama. Alguém deitado, virando-se para o lado, alcançando o monitor com o polegar. O Sr. Arnaldo Vasconcelos estava inconsciente há 2 dias quando morreu. Fiquei olhando para aquela impressão digital por um tempo que não consegui medir. Então me aproximei e olhei com mais cuidado. Havia algo curiosamente errado com a impressão além da localização. As linhas do dedo estavam claras o suficiente para serem visíveis, mas elas seguiam numa direção que não correspondia a um polegar humano tocando aquela superfície daquele ângulo. Era como se a mão que havia tocado ali tivesse estado numa posição que exigiria que o pulso estivesse torto de uma forma anatomicamente impossível. Ou como se a mão tivesse chegado de uma direção diferente. De dentro da tela, não de fora. Saí do quarto mais rápido do que havia entrado. No corredor, apoiei as costas na parede e respirei por um longo tempo, olhando para o teto. As luzes fluorescentes zumbiam. Em algum lugar distante, um carrinho de metal rodou sobre o ladrilho. O hospital respirava ao redor de mim com seu ritmo noturno habitual. Não voltei ao 417 naquela noite. Fui falar com a dona Carminha. Não naquela noite. Naquela manhã, depois que meu turno terminou. Ela estava chegando para o turno da manhã, com o café na mão, o jaleco ainda aberto. Encostei no balcão e esperei ela passar e falei baixinho, quase sem planejamento. Carminha, você já entrou no 417 depois de uma morte? Ela olhou para mim de uma forma diferente da outra vez que tínhamos conversado sobre o quarto. Antes havia sido uma olhada passageira. Agora ela ficou me olhando por um segundo mais longo. Por que você pergunta isso? Expliquei de forma vaga. Disse que estava tendo dificuldade para dormir depois de alguns turnos, que certos quartos ficavam na cabeça, que o 417 especificamente tinha uma qualidade diferente depois de uma morte e que eu queria saber se era algo que outras pessoas tinham percebido ou se era apenas coisa minha. Ela colocou o copo de café no balcão. Tem uma funcionária que trabalhou aqui antes de você, que não entrava naquele quarto de jeito nenhum depois de uma morte. Ficava esperando alguém ir junto. Depois ela pediu transferência para o hospital novo. Perguntei o nome dela. Você não a conheceu, saiu antes de você chegar. Perguntei o que ela dizia sobre o quarto. Carminha ficou quieta por um tempo. Pegou o café. Deu um gole. Ela dizia que o quarto não esvaziava logo, que levava um tempo, que você precisava esperar o quarto esvaziar de verdade antes de entrar. Esvaziar de verdade como? Ela me olhou novamente com aquela expressão que eu não conseguia classificar. Ela não explicava. Só dizia que você sabia quando havia esvaziado, que o quarto avisava. Peguei minha mochila, disse obrigado, fui embora. Na rua, com o sol da manhã de março batendo no rosto, a conversa parecia menos real do que havia parecido naquele corredor. Como a maioria das coisas de madrugada parecem menos reais à luz do dia. Mas a expressão dela ficou comigo. E a frase, o quarto não esvaziava logo. Comecei a esperar. Não na porta. Não de forma que alguém notasse. Apenas ajustei minha ronda de forma que a visita ao 417, nas noites após uma morte, fosse mais tardia do que o habitual. Em vez de incluí-lo na ronda das 2 da manhã, eu o visitava às 4, às 4:30, perto do final do turno. E percebi uma diferença. Nas visitas mais tardias, 4, 5 horas após a morte, o quarto parecia mais próximo do normal. A temperatura do ar era menos densa. O espelho era apenas um espelho. A cadeira estava no lugar que eu havia deixado. O suporte estava onde eu havia marcado. As perturbações, quando aconteciam, eram consistentemente mais evidentes nas primeiras horas. Depois de uma determinada quantidade de tempo, algo parecia resolver, como se o quarto de fato esvaziasse. Registrei isso com atenção ao longo de 2 meses.
5 mortes no total durante esse período. Em 4 delas, as perturbações eram mais pronunciadas nas primeiras 2 a 3 horas após a morte. Na quinta, houve perturbação mínima, apenas uma leve sensação de ar denso, e eu só havia conseguido entrar no quarto 4 horas depois, porque havia estado no outro extremo do andar, lidando com uma questão de equipamento. Era uma correlação clara. Quanto mais cedo após a morte, mais pronunciada a perturbação. Quanto mais tarde, menos. Mas correlação não era explicação. E eu ainda não tinha ideia do que estava acontecendo. A revelação não foi dramática. Não houve um momento único de clareza onde tudo se encaixou. Foi mais como uma compreensão que se formou gradualmente ao longo de semanas, construída a partir de todas as pequenas observações que eu havia acumulado no caderninho. Mas havia uma noite específica que foi o ponto de virada. Era uma quinta-feira de abril. O senhor José Carlos Mendes, 68 anos, havia morrido naquela tarde no 417. Não de uma doença prolongada, mas de um infarto súbito que havia acontecido em casa e do qual ele havia sido trazido às pressas e que havia acabado sendo irreversível. Sua morte havia sido rápida e inesperada, tanto para ele quanto para a família. Eu soube disso através das conversas de plantão. Entrei no turno às 22 horas com a informação na cabeça. Fiz minhas rondas normais até a meia-noite. Às 00:45 fui ao 417. Parei na soleira. A hesitação estava lá como sempre, mas desta vez havia algo diferente nela. Não era apenas o impulso físico de parar antes de entrar. Era algo que eu só consigo descrever como uma percepção de que o espaço além da porta não estava completamente vazio. Não havia nada que eu pudesse ver ou ouvir. Era mais fundamental do que isso. Era como a percepção de que alguém está do seu lado no escuro antes de você ouvi-los ou tocá-los. Uma interferência no ar, uma alteração na qualidade do espaço. Fiquei ali por um tempo mais longo do que havia ficado antes. Talvez 3 minutos, talvez mais. E durante esses minutos comecei a pensar sobre o que estava percebendo de uma forma diferente. Não como algo que estava no quarto, uma presença, um fantasma, qualquer coisa com forma ou intenção, mas como algo que era do quarto. Como se o espaço em si estivesse num estado diferente do estado normal. Pensei na física que eu sabia, não de forma aprofundada. Não sou cientista, mas o tipo de física que você absorve ao longo dos anos. Sobre como a realidade em nível subatômico é menos sólida do que parece. Sobre como a observação afeta o que é observado. Sobre como campos e estados e configurações podem persistir por um tempo antes de se dissiparem. E pensei numa ideia que veio de uma forma que não consigo completamente articular. O que se uma pessoa, ao morrer num espaço, deixasse uma impressão no espaço em si? Não uma impressão espiritual, não uma alma, nada tão definido quanto isso, mas uma impressão física, como quando você remove um objeto pesado de um tapete e o tapete leva um tempo para recuperar sua forma. Uma distorção local que gradualmente se resolve à medida que o ambiente retorna ao seu estado de equilíbrio. E o que se aquela distorção, durante o período em que está se resolvendo, afetasse levemente as propriedades físicas do espaço? Não de forma violenta, não de forma visível, mas de formas sutis. Temperatura do ar, qualidade dos reflexos, posição de objetos leves, propriedades acústicas do espaço. Não era uma teoria científica, era mais como uma metáfora que fazia sentido de uma forma que a linguagem do sobrenatural não fazia para mim. Mas enquanto eu estava ali, parado na soleira do quarto 417, às 00:45 de uma quinta-feira de abril, essa metáfora parecia mais próxima da verdade do que qualquer explicação que eu havia tentado antes. Entrei no quarto, e desta vez, ao invés de fazer a ronda com a lanterna, simplesmente fiquei ali no escuro.
de pé no centro do quarto, sem iluminar nada, sem verificar nada, apenas existindo naquele espaço por alguns minutos. O ar estava denso da maneira habitual. O silêncio tinha aquela qualidade diferente, aquela densidade adicional que eu havia aprendido a reconhecer. E havia algo mais, uma sensação que não havia tido antes porque nunca havia ficado parado o tempo suficiente para percebê-la. Era como uma pressão muito leve em toda a superfície da pele, não desconfortável, não assustadora especificamente, apenas presente, como se o ar estivesse ligeiramente mais comprimido do que deveria estar. Como se o espaço em si estivesse em processo de ajuste. Fiquei ali por talvez 5 minutos. Depois saí, fui até a escada, desci um lance, me apoiei no corrimão frio e fiquei olhando para os degraus iluminados pela luz de emergência verde por um longo tempo. Não estava assustado. Estava calmo de uma forma que não esperava estar, como quando você finalmente entende algo que não entendia, mesmo que o que entendeu não seja confortante. Cada pessoa que havia morrido naquele quarto havia deixado algo para trás. Não elas mesmas, não um fantasma ou uma presença com consciência, apenas o rastro de sua existência. A impressão que um ser humano deixa no espaço que habitou, amplificada e comprimida pelo momento de sua saída. E aquela impressão levava horas para se dissipar completamente. E eu havia entrado naquele quarto, repetidamente, durante esse período de dissipação. Havia caminhado através dos últimos vestígios de pessoas que eu nunca havia conhecido enquanto estavam vivas. Nos 2 meses seguintes, mantive minha prática de esperar mais tempo antes de entrar no 417 após uma morte. 4 horas, de preferência. Às vezes 5. As perturbações diminuíram significativamente. Não desapareceram. Havia sempre algo, mesmo nas visitas mais tardias, um resíduo mínimo que eu só conseguia perceber porque havia aprendido a reconhecê-lo. Mas a intensidade era diferente, manejável. Parei de ter a sensação de estar entrando em algo que não havia terminado de acontecer. Havia colegas que às vezes perguntavam se eu estava bem. Aparentemente tinha ficado mais quieto, mais distante durante as trocas de turno. Dizia que estava apenas cansado, que estava dormindo mal, o que era parcialmente verdade. O caderninho continuava sendo atualizado. Era um hábito que eu não via razão para abandonar. E então, aconteceu algo que não havia acontecido antes. Num domingo de maio, por razões que não foram explicadas para mim, movimento incomum de pacientes, falta de vaga nos outros quartos, um paciente foi admitido no 417 apenas 6 horas após a morte do paciente anterior. 6 horas, o mais rápido que havia acontecido desde que eu tinha começado a prestar atenção. Não era minha decisão, não era minha área. Pacientes são alocados por quem é responsável por isso. E o processo de higienização e preparação do quarto havia acontecido normalmente. E do ponto de vista médico e operacional, não havia nenhum problema. Mas quando passei em frente ao quarto 417 durante a ronda da meia-noite, 8 horas após a morte, 2 depois da admissão do novo paciente, e olhei pelo visor da porta para checar se estava tudo bem, senti o impulso de entrar, não para verificar os equipamentos, apenas para ver o quarto, para ver se conseguia sentir algo com um paciente vivo dentro. Não entrei, seria inadequado, impróprio, mas fiquei parado por um momento no corredor a alguns metros da porta e tive um pensamento que não consegui descartar facilmente. A distorção ainda estaria lá, parcialmente dissipada, talvez, mas presente. E o novo paciente estaria dormindo dentro dela sem saber, existindo num espaço que ainda continha o resíduo da pessoa que havia morrido horas antes. E se aquilo, seja o que for aquilo, não fosse completamente neutro? Se a impressão de uma saída afetasse, de alguma forma muito pequena e não documentável, o que estava presente no espaço durante o período de dissipação? Não sabia, não tinha como saber. E havia algo profundamente desconfortável em não saber. Continuei minha ronda.
A última coisa que vou registrar aconteceu há 3 semanas. O quarto 417 estava vazio. Havia ficado assim por quase um mês sem nenhuma morte. Os 2 últimos pacientes haviam recebido alta, ambos em condições melhores do que quando entraram. Durante esse período, o quarto era apenas um quarto. Era uma madrugada de terça-feira, sem nenhuma morte recente, sem nenhuma razão para esperar qualquer coisa fora do comum. Fiz a ronda habitual: corredor A, corredor B, quartos de 401 a 408, depois o corredor C, quartos de 409 a 416, depois o 417 no extremo. Entrei sem hesitar. A hesitação havia diminuído nos últimos meses. Talvez porque eu soubesse o que procurar e o que evitar, talvez porque simplesmente havia me acostumado. Fiz a ronda com a lanterna. Parede direita, janela, parede esquerda. Fui até o banheiro, iluminei o espelho. Reflexo normal. Saí do banheiro, voltei ao centro do quarto e estava me virando para ir embora quando minha lanterna iluminou a janela de raspão. E parei. Do lado de fora da janela, no pátio interno onde ficavam os transformadores, não havia nada. Era um pátio fechado, sem acesso fácil, sem razão para alguém estar lá às 3 da manhã. Mas havia uma forma de luz no vidro da janela que não vinha de dentro do quarto. A lanterna estava apontada para o lado oposto, e não vinha dos transformadores, cuja iluminação eu conhecia bem. Era uma refração. Uma maneira específica como a luz de alguma fonte distante estava passando através do vidro levemente torto da janela antiga. Provável, completamente possível. Mas a forma que a refração criava no vidro era... E eu sei que isso pode soar como a mente encontrando padrões onde não há, o que é algo que mentes humanas fazem e que eu aceito completamente. A forma era a silhueta vaga de algo sentado no peitoril, olhando para dentro. Não havia nada do lado de fora da janela. O pátio estava vazio. A forma era uma refração de luz num vidro torto, mas enquanto eu olhava, a forma permaneceu por tempo suficiente para que eu respirasse 2 vezes antes de a luz mudar e a forma desaparecer. Saí do quarto, caminhei pelo corredor até o elevador. Desci ao andar térreo, fui até a saída de emergência que dava para o pátio e fui ao pátio. Estava vazio, estava frio. Havia apenas o zumbido baixo dos transformadores e o cheiro de óleo e metal. Voltei para dentro. Terminei minha ronda. Às 6 da manhã, fui embora como sempre. No ônibus de volta para casa, enquanto a cidade começava a acordar ao redor de mim, escrevi no caderninho. Não sobre a forma na janela, não sobre o pátio. Escrevi sobre algo que havia percebido na semana anterior e que havia guardado sem saber por quê. No corredor 416, há um espelho de segurança instalado no teto, o tipo de espelho convexo que dá visibilidade para a dobra do corredor. Na semana passada, passei por ele durante uma ronda e meu reflexo no espelho convexo estava ligeiramente diferente do que deveria estar. Não muito, apenas o ângulo. O corredor 416 fica ao lado do quarto 417. Não houve morte recente. Não havia razão para o quarto estar influenciando qualquer coisa. O caderninho está aberto na minha frente agora, com essa anotação. Abaixo dela, escrevi uma pergunta que ainda não sei como responder. O que acontece quando não há mais morte que explique? Continuo trabalhando no turno noturno, continuo fazendo minhas rondas, continuo entrando no quarto 417, mas toda noite, quando passo pelo espelho de segurança no corredor 416, olho para cima e espero um segundo antes de continuar caminhando.